Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias. Em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assediar as nossas crianças. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por um Brasil acima de tudo. Nós chegamos num ponto que já tem dia e hora para a presidenta sair, porque é um jogo de carta marcada. Nós estamos no faz de conta. Já está dado o resultado. Então, assim, quanto tempo a gente tem que resistir? Eu estou aqui porque eu sou brasileira, na condição de apaixonada pela Constituição Federal, que o PT assinou. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para delimitar onde está. Prazer, meu nome é Miguel Ângelo e no tema de hoje nós falaremos sobre transparência e controle. Nesta linha do tempo, nós iremos percorrer os caminhos para o fortalecimento do controle e da transparência das contas e das ações de governo no Brasil, abordando os principais acontecimentos e debates sobre os gastos públicos, combate à corrupção e acesso à informação. Vamos começar então falando sobre o uso adequado do dinheiro público, que é a base fundamental para um país entregar políticas públicas de qualidade para os seus cidadãos. E a transparência e o controle sobre o uso dos recursos públicos não são uma tarefa tão simples quanto parece. Ao contrário, ela é extremamente complexa, em particular num país com a dimensão territorial e a estrutura federativa que tem o Brasil, com seus 26 estados e 5.568 municípios. É uma longa história ainda presente de uso do Estado para benefícios de grupos privados. Ainda assim, nos países mais desenvolvidos, as instituições voltadas a estabelecer controle sobre os gastos públicos e dar transparência ao seu uso não se criaram e fortaleceram do dia para a noite ou da noite para o dia, tendo em vista que os maiores avanços nessas áreas se deram somente a partir da Segunda Guerra Mundial, na histeria da expansão dos regimes democráticos, em particular no continente europeu, e do aumento da participação do Estado como provedor de bens e serviços. E algo que vale ressaltar é a expansão democrática e a sua relação com a transparência e o controle. Tendo em vista que a história dessas instituições, portanto, é inseparável da história da expansão democrática no mundo. No Brasil mesmo, somente a partir do final do século XX que nós passamos a viver um prolongado período democrático. Já que no curto período de tempo entre 1946 a 1964 ainda se deu nos limites de uma sociedade urbana e industrial em formação, pouco conectada a sistemas integrados de comunicação de massa, onde o eleitorado representava uma fração minoritária da população. O retorno à democracia em 1985 inaugura, na verdade, uma nova experiência, com a construção de um Estado democrático de direito, com ampla participação política e eleitoral, maior diversificação e engajamento público da sociedade civil, num país cada vez mais conectado e unido. Mas nem tudo é o que parece, pois mesmo com essas medidas, o Brasil ainda apresenta um grande problema: a corrupção. O Brasil vem dando passos importantes desde então no desenvolvimento de instituições de controle e transparência. Não é um processo linear e muito menos concluído, nem mesmo nas democracias mais consolidadas. Sempre haverá interesses empenhados em usar os recursos públicos para fins privados. E sempre será necessário calibrar os mecanismos de controle para que eles não produzam paralisia ou perda de eficiência nas políticas públicas.
O combate à corrupção em si é um dos objetivos das instituições políticas que são voltadas ao controle e à transparência das ações do Estado em geral e do uso dos recursos públicos em particulares. Por provocar escândalo, a corrupção, quando ela é descoberta, ela cria condições políticas que podem favorecer a mudanças institucionais favoráveis ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e da transparência. Isso ocorre porque a indignação da opinião pública reduz a resistência de grupos econômicos e políticos que se beneficiam da menor transparência e controle sobre as decisões de órgãos governamentais. Entretanto, o combate à corrupção, porém, pode ser instrumentalizado para fins estranhos aos interesses da sociedade, tendo em vista que, nesses casos, em lugar de favorecer o aprimoramento das instituições, ele servirá para promover os interesses políticos, corporativos ou empresariais específicos, quando não salvadores da pátria. Mais para frente retornaremos a esses assuntos, mas por enquanto irei falar sobre as formas de controle em países democráticos. Temos então, sendo um deles, o controle institucional, que é feito por organizações do próprio Estado, seja no âmbito do Executivo, a exemplo do que faz a Controladoria Geral da União, ou a exemplo do que realiza o Tribunal de Contas da União como órgão auxiliar do Congresso. E como segundo, nós temos o controle social. Este pode se dar pela participação direta em audiências públicas ou indiretamente por meio de denúncias à imprensa e ao Ministério Público. E já que acabamos de falar sobre as formas de controle, seguiremos então para a transparência e controle na Constituição de 1988. Durante a ditadura de 1964 a 1985, houve os seguintes assuntos, que foram a censura à imprensa, a concentração de poder no executivo e o uso do segredo do Estado em nome da segurança nacional. A redemocratização, ao contrário, buscava liberdade de imprensa, descentralização do poder e transparência nas relações Estado com sociedade. As oposições à ditadura deixaram sua marca na Constituição de 1988, incluindo o direito à informação como fundamental. Os poderes do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União foram ampliados, o que assegurou a liberdade de imprensa. Estabeleceu-se então o Orçamento Geral da União, o que abrangeu todas as receitas e despesas, o que eliminou o orçamento monetário. Foram criados então o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para maior previsibilidade. E o Congresso deixou de ser apenas um carimbador de projeto de lei de orçamento do Executivo. E retomando em parte os assuntos sobre a corrupção, vamos falar sobre os novos ventos lá fora e aqui dentro. A partir da segunda metade dos anos de 1990, o combate à corrupção entrou na agenda internacional devido à preocupação, sobretudo dos Estados Unidos, com a lavagem de dinheiro e o financiamento das redes terroristas e cartéis de drogas. Convenções prevendo cooperação entre os países são assinadas na OEA de 1996, OCDE 1997 e ONU 2003. Essas convenções, das quais o Brasil é signatório, estabelecem diretrizes para as políticas de combate à corrupção. A liberdade de imprensa, a maior independência do Legislativo e a autonomia assegurada do Ministério Público resultaram na revelação e investigação de esquemas de desvio e mau uso de recursos públicos. A reação da opinião pública frente aos escândalos levou à criação de novas leis, sendo elas as seguintes: a Lei de Improbidade Administrativa, 1992, a Lei de Licitações, 1993, Lei da Ficha Limpa, 2010, Lei da Anticorrupção, 2013, Lei da Transparência Fiscal, 2009, Lei de Acesso à Informação, 2011. Para finalizar, falaremos então sobre a linha do tempo dos governos que atuaram na transparência e controle do nosso país. E para começar, vamos falar do governo Sarney, que durou de 1985 a 1990 e tem como acontecimentos: em 1985 foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 tivemos o início da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988 nós tivemos a construção da Constituição Federal de 1988 e em 1989 tivemos o Grupo da Ação Financeira.
governo Collor durou de 1990 a 1992 e tem como acontecimentos, em 1992, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ainda em 1992, Lei de Improbidade Administrativa e, por finalizar, ainda em 1992, o impeachment de Collor. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. O governo Itamar Franco durou de 1992 e 1995 e tem como acontecimentos, em 1993, a Lei de Licitação em Contratos, em 1993 ainda, CPI do Orçamento e em 1994, Controle Interno Centralizado e focado em políticas públicas. Nesse momento do exercício da presidência da República, bondade, inteligência e humildade. O governo de FHC durou de 1995 a 2003 e tem como seus acontecimentos, em 1995, a fiscalização de municípios, em 1996, o início do movimento de combater a corrupção eleitoral, em 1997, a Lei das Eleições e no ano 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Desce o ministro Fernando Henrique, vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. O governo do Lula durou de 2003 a 2010 e tem como seus acontecimentos, em 2003, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, também em 2003, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2005 tivemos o Mensalão e em 2010 tivemos a Lei da Ficha Limpa. Permitiu que eu fosse o primeiro filho dela a ganhar mais do que o salário mínimo. No governo Dilma, que durou de 2011 a 2016, temos como acontecimentos, em 2011, a Lei de Acesso à Informação, em 2012, a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, em 2013, Lei Anticorrupção e em 2014 nós tivemos a Lava Jato. O que está em jogo na votação do impeachment não é apenas o meu mandato, que pretendo defender e honrar até o último dia. E para finalizar, temos o governo Temer, que durou de 2016 a 2019 e tem somente um acontecimento como principal, sendo ele em 2016, que é a Lei das Estatais. O objetivo desta nossa fala é convidá-lo, a você que é investidor brasileiro, você investidor estrangeiro, que venha conhecer as variadíssimas oportunidades que o Brasil está oferecendo